Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. Graças a Deus por mais um dia em que a gente pode louvar e adorar, bendizer o nome do Senhor. Temos enfrentado muitas dificuldades, como diz o hino do cantor cristão. Temos por lutas passado, muitas terríveis, cruéis. Mas o Senhor tem nos dado, os seus servos fiéis, Ele tem dado vitória
esperança, conforto e consolação. E é nesse espírito que eu quero convidar os irmãos, as irmãs, aqueles que estão nesse momento nos ouvindo, a participar do culto conosco. A não somente assistir um culto, mas a cultuar conosco. Que Deus abençoe a cada um de nós e a gente inicia esse momento nos colocando diante de Deus em oração, suplicando a Ele as bênçãos. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Teu Filho Jesus Cristo, nós te pedimos a Tua bênção, o Teu amor, a Tua proteção sobre as nossas vidas. Que a Tua palavra alcance cada família, alcance cada lar, alcance cada pessoa que esteja necessitado de ouvir a Tua palavra, de se alegrar com os louvores em um momento tão difícil pelo qual nós estamos passando. Que em nome de Jesus Cristo, o Teu amor, a Tua bondade, a Tua graça inunde os nossos corações, não porque mereçamos, mas porque Tu és bom, gracioso, e a Tua unção habita em meio aos louvores. Muito obrigado por tudo. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Buscamos, mais que pedimos, grandes coisas faz. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Deus conosco, sempre perto está, dando a solução. Mais que sabemos, mais que esperamos, grandes coisas faz. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso.
nome, vamos vencer. Nosso Deus é poderoso, ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso, nosso Deus é poderoso, nosso Deus é poderoso. Aleluia! Tu és poderoso, Jesus. Nós chamamos porque não há outro igual. Não há espaço no nosso coração para outro além de Ti, Senhor. Louvamos o Teu nome porque Tu és o único, Jesus. Faça essa declaração de amor para Jesus nesse momento. Não há outro como Tu, soberano e fiel. Não há outro como Tu. Reina sobre a terra e céu. És o Alfa e Ômega, o início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Não há outro como Tu, soberano e fiel. Não há outro como Tu. Reina sobre a terra e céu. És o Alfa e Ômega, o início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, o início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. Alfa e Ômega, o início e fim, tudo
pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, o início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, o início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, o início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, o início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, o início e fim. Tudo pra mim. És o alfa e ômega, o início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. És o alfa e ômega, o início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. Aleluia, Senhor, Tu és o ar que respiramos, Jesus. E te pedimos, sopra, Senhor, o Teu fôlego nos nossos corações. Sopra, Senhor, nas nossas vidas. Ó Deus, abre os nossos corações para ouvir a Tua palavra nesse momento. Nesse momento que já dissemos o quanto Tu és importante para nós, o quanto nós estamos aqui prostrados, Senhor, rendidos a Ti. Nós estamos aqui com os corações abertos para dizer isso. Senhor, fala uma vez mais aos nossos corações. Louvamos o Teu nome, Senhor, porque Tu és único. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Bem, problemas técnicos acontecem, né? Podemos? Normalmente? Melhorou? O pastor Alex disse que eu tenho aproximadamente 20 minutos, mas ele não disse a partir de quando. Pode ser a partir da conclusão, né? Da conclusão do sermão eu tenho 20 minutos para terminar, porque esse é o desafio do pregador, cumprir o horário, às vezes, estabelecido. Quero convidar os irmãos e as irmãs a abrirem suas Bíblias. Nós vamos ler dois textos. O primeiro de Lucas, de 1, 26 a 38, e depois Mateus 1, 18 a 24. Ele vai ser projetado, mas se você quiser acompanhar na sua casa também, não tem problema. Mas antes eu quero tecer algumas considerações sobre essa questão do sonho de ser uma família consagrada. Depois a gente projeta, não precisa ser agora não, depois a gente projeta. Todos nós, principalmente nós, servos de Deus, sonhamos em ter uma família consagrada, uma família dedicada ao Senhor. Nós sonhamos com isso, mas antes de eu entrar nessa questão da família consagrada especificamente, eu quero rememorar uma coisa que eu disse aqui no culto de Ano Novo. Está gravado, está lá no YouTube, agora a gente não tem desculpa de falar assim, não foi bem isso que eu falei, porque agora é só ir lá. Não, eu nunca falei isso, não tem como negar. E uma coisa que eu falei naquele culto, eu chamei a atenção para o fato da gente, esse momento em que a gente vive, ser um momento em que desperte na gente maturidade. A gente precisa aprender a lidar com maturidade
na fé cristã. A gente não precisa amadurecer somente na idade, na mentalidade, psicologicamente. A gente precisa amadurecer na fé cristã também. E a gente precisa aprender que a fé cristã não nos isenta de problemas, de adversidade. E por que eu estou falando isso? Eu me lembro que eu falei que o desejo para esse ano de 2021 é que a gente conseguisse passar pelas dificuldades que ele traria com esperança, com amor, mas também com maturidade. E o que isso tem a ver com a mensagem de hoje? Para mim, não sei se eu vou conseguir deixar claro, mas para mim tem tudo a ver, porque às vezes a gente cria uma expectativa com relação a uma família consagrada, e a realidade é outra. E aí eu queria pedir para colocarem aí uma figura sobre expectativa e realidade. Então, às vezes a gente tem essa expectativa de uma família consagrada, né? Assim, os anjos em volta, a Maria, José, Jesus, e tudo acontecendo de uma forma maravilhosa, porque essa família se consagrou ao Senhor, porque essa família se permitiu usar pelo Senhor. E aí parece esse quadro, parece que está tudo bem, que está, sabe, às mil maravilhas. E a realidade de uma família que se consagrou ao Senhor é outra. E aí do outro lado a gente tem José, Maria e o menino Jesus fugindo para o Egito. Fugindo porque procuravam matar Jesus. Então, a expectativa, às vezes, que a gente cria não corresponde à realidade de ser uma família consagrada e usada por Deus. Mas o que seria isso? Consagrar. Consagrar é tornar santo, é separar também, tornar santo para Deus, separar alguma coisa para o serviço divino. Isso é consagrar. E o desejo de ter uma família consagrada, a gente tem que ter esse desejo, mas aptos, atentos para a realidade que isso nos impõe. E aí sim eu convido para nós lermos o texto de Lucas primeiro. O texto de Lucas 1, de 26 a 38. Que diz assim: No 6º mês da gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galiléia, a uma virgem de nome Maria. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Gabriel apareceu a ela e lhe disse: Alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu antepassado Davi, e ele reinará sobre Israel para sempre. Seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá? Eu sou virgem. O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Além disso, sua parenta Isabel ficou grávida em idade avançada. As pessoas diziam que ela era estéril, mas ela concebeu um filho e está no 6º mês de gestação. Pois nada é impossível para Deus. Maria disse: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo o que foi dito ao meu respeito. E o anjo a deixou. Vamos destacar esse último versículo. Sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo que foi dito ao meu respeito. Isso é uma vida consagrada ao Senhor. Isso é uma jovem que estava prometida em casamento, que estava, nós diríamos hoje, no nosso tempo, noiva, mas que se dedica a Deus de tal forma
que a resposta dela é: eis-me aqui, que aconteça comigo conforme o teu querer. Eu sou tua serva, eu sou aquela que não tenho poder sobre o meu próprio corpo, mas ele pertence ao Senhor, para que o Senhor faça dele como lhe apraz. Isso é consagração. Agora vamos ver da parte de José, Mateus 1, 18 a 24, como que foi essa notícia para José. Foi assim que nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida para se casar com José. Antes do casamento, porém, ela engravidou pelo poder do Espírito Santo. José, seu noivo, era um homem justo. Presta atenção, era um homem justo. E resolveu romper a união em segredo, pois não queria envergonhá-la com uma separação pública. Deixa eu parar aqui rapidinho. A justiça aqui é uma questão muito interessante, porque pela lei, ela poderia ser acusada de adultério, porque estava grávida e não era de José, e ela seria apedrejada até a morte. Então, justiça e lei nem sempre andam juntas na ótica de Deus. A lei de Moisés diz que aqueles pegos em adultério, tanto o homem quanto a mulher, deveriam ser apedrejados até a morte. Mas José, na sua justiça, e uma justiça reconhecida por Deus, não quis difamá-la. Era um homem justo, não segundo a lei, mas segundo Deus. Continuemos então. Enquanto ele pensava nisso, ou seja, em deixá-la de forma a não expô-la publicamente, enquanto ele pensava nisso, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Ela terá um filho, e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Vejam, a virgem ficará grávida, ela dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado, e recebeu Maria como esposa. Também vou destacar esse último versículo. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria como esposa. Eu acho que não há dúvidas de que José e Maria eram uma família consagrada a Deus. Eu acho que não tem como colocar isso em questão. Mas essa consagração não vem de um ato exterior, de aparência pública, de culto e de santidade. Mas essa consagração vem de obediência. Quando Maria fala assim: Senhor, eis-me aqui, faça comigo conforme o teu querer, ela está se entregando ao Senhor completamente em obediência. Quando José, a respeito da sua reputação, recebe Maria como esposa, em obediência ao Senhor, ele está se consagrando ao Senhor. E a junção dessas duas pessoas consagradas é o que faz uma família consagrada. Então, quando a gente fala do sonho de ser uma família consagrada, e aqui José teve um sonho, às vezes a gente, com essa palavra sonho, ela tem um sentido, às vezes, um pouco de uma coisa deslumbrante, uma coisa que, ora, como eu sonho com isso. Mas é necessário trazer para a realidade do que uma família consagrada pode experimentar. Ela experimenta a obediência a Deus, ela experimenta o favor de Deus para com ela, e ela experimenta tudo de bom e tudo de contraditório, de ruim, que uma vida consagrada a Deus pode despertar num mundo que não é consagrado a Deus. Então, José e Maria, eles tinham tudo preparado para se casar.
e tocarem as suas vidas, normal. José tinha sua profissão, era carpinteiro, Maria provavelmente seria uma dona de casa, se a gente pensar, né, na Palestina de quase 2000 anos, né, mais de 2000 anos. Então, tinha tudo preparado. Se a gente parar para trazer para hoje, eles estavam noivos, pensando nos dias de hoje, estariam noivos, com a data do casamento marcada, e aí os convites distribuídos e tal, aquele negócio todo, e a data do casamento marcada, e de repente um anjo aparece e fala, ó, eu sei que o casamento vai ser, sei lá, daqui a 3 meses, mas você vai ficar grávida hoje. E como? E aí, essa família consagrada, Deus entra na família, nessa união, porque uma família consagrada é isso, é uma família que Deus está no meio dessa família, está participando dessa união, e bagunça. Porque imagina bem, pastor Alex, imagina que uma menina de 16 anos, 17 anos aproximadamente, chega no seu gabinete e fala assim, pastor, eu estou grávida, mas eu sou virgem, é do Espírito Santo. Se chegar no meu gabinete, eu não vou acreditar. Desculpa, eu não vou acreditar. E assim como eu não vou acreditar, e eu creio que o pastor Alex também não vai acreditar nisso, ele vai achar que... as pessoas ali ao redor, a vizinhança também provavelmente não acreditaram nisso. Então, veja a situação em que aquela família se encontra por ser consagrada a Deus. E eles tinham tudo preparado para ser uma família consagrada, mas aquela família consagrada padrão. Aquela família em que o marido sai de manhã para trabalhar, volta à noitinha, enquanto a esposa cuida dos filhos, e depois do casamento é que ela vai conceber, é que vai dar à luz ao primeiro, ao segundo, ao terceiro, ao quarto filho, como era comum. E a vida vai sendo tocada ali, e os filhos homens vão seguindo a profissão do pai, as filhas meninas vão aprendendo a ser uma mulher do lar, como era naquela época. E de repente não, de repente ela se vê grávida, num local pequeno, com uma vizinhança que sabia tudo o que acontecia, porque teve uma vida consagrada ao Senhor. E nessa vida o anjo aparece e diz, vocês terão um filho antes do casamento. E a reputação? Como fica agora a reputação de Maria, a reputação de José diante dessa situação? Certa vez Jesus estava tendo uma discussão com os fariseus e Jesus fez uma acusação muito grave. Foi uma discussão bem severa. E Jesus diz para aqueles religiosos que eles não eram filhos de Abraão, que eles eram filhos do diabo, porque eles queriam matá-lo. E a resposta deles para Jesus, às vezes a gente está lendo a Bíblia e passa assim, de forma despercebida, mas é muito interessante, e é por isso que é bom a gente às vezes ler em outras versões, porque às vezes o que passa despercebido numa versão não passa em outra. Mas em João 8,41, na versão revista e corrigida, a resposta deles para Jesus foi assim. Primeiro Jesus fala para eles assim, vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe, pois, aí eles vão responder a Jesus, nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. Então, nessa questão da filiação, que Jesus fala, vocês são filhos do diabo porque vocês querem me matar, eles lançam em rosto. Você está falando isso da gente, mas a gente não é filho de prostituição, a gente não é um filho bastardo, algumas versões trazem isso, filho bastardo. A gente não é um filho que nasceu fora do casamento. Por que será que numa discussão em que os nervos estão à flor da pele, isso é trazido à tona? A fama que se carrega por um filho nascido fora do casamento. Num local pequeno, onde as pessoas sabem da vida um do outro. Mas a despeito disso, e José como ficaria? Como você aceita, José, ser pai de um filho que não é seu?
Que história é essa que é filho de Deus? Como assim? Como você aceita uma situação dessa? Mas a despeito de tudo isso, eles permanecem consagrados a Deus. Maria consente e José obedece. E essa vida consagrada a Deus, essa família consagrada a Deus, a partir de agora, não pode mais levar uma vida simples. José não pode mais levar uma vida simples de carpinteiro, e nem Maria foi uma humilde dona de casa. O rei, sabedor que o rei dos reis havia nascido, procura matá-lo. E agora aquilo que seria uma vida comum do lar, passa a ser uma vida de fugitivos. José, ao invés de ir para o seu trabalho, ele tem que pegar Maria e o menino e fugir para o Egito. E ficar lá até que o rei morresse. E alertado em sonho que o rei já havia morrido, ele volta para Jerusalém. Para a Judéia, perdão. Mas com medo, ele vai não mais habitar em Belém ou em outro lugar, ele vai para Nazaré, com medo. Então, uma família consagrada a Deus é uma família que obedece a Deus, mas também tem maturidade para saber discernir os tempos. José sabia que não era tempo dele ir para Jerusalém, para Belém ou para qualquer outro lugar, porque a vida do menino ainda corria algum risco. E ele vai para Nazaré. Ali perto de Nazaré, ele poderia arrumar o emprego dele de carpinteiro. Nazaré era uma vila desconhecida, assim, não, sem importância, não desconhecida, mas sem importância. Ninguém imaginaria que o rei dos reis estaria ali, naquela região. Então, ele, por prudência, ele vai morar ali, porque sabe que o filho que ele adotou como dele corria risco ainda. E ali, sim, eles vão levar a sua vida de uma família consagrada, que trabalhava, que dava bom testemunho e que se guardava do mal. Às vezes a gente confunde fé com, me fugiu a palavra, mas com falta de bom senso. Não era bem essa palavra. Eu quero dizer, aquela pessoa que às vezes exagera e não tem bom senso de discernir o que é perigoso e o que não é, e acaba colocando Deus à prova. O que Jesus não fez quando Satanás mandou que ele pulasse do pináculo do templo, inclusive usando a Bíblia, falando, os anjos vão guardar os teus pés, porque está escrito. E Jesus respondeu, não, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, esse chefe de família, dessa família consagrada a Deus, ele sabe, ele tem discernimento de onde está o perigo e ele foge do perigo. E isso é muito importante para a gente nesse tempo. Uma família que se consagra ao Senhor, ela não vai tentar o Senhor, ela vai procurar se resguardar dos perigos que esse tempo traz. Ela vai procurar seguir protocolos de distanciamento, de uso de máscara, de higienização, de uma série de coisas, porque ela não quer levar o mal para sua casa. Ela não vai tentar a Deus. E José faz isso. José agora passa a ter essa vida de trabalhar até que o garoto vai crescer. E tudo isso aconteceu porque essa criança enviada por Deus, a uma família consagrada a Deus, entrou na vida desse casal. Eles somente puderam participar de tudo isso, da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque eles foram obedientes, eles foram maduros, eles tiveram discernimento e eles souberam ouvir a voz de Deus. Eles souberam o tempo certo de fugir e o tempo certo de voltar. Porque uma das características de uma família consagrada a Deus é saber ouvir a voz de Deus. Com Maria, o anjo apareceu e falou enquanto ela estava acordada. Com José, enquanto ele estava dormindo. A exemplo do que aconteceu com outro José, que também tinha sonhos, lá do Egito. Então, uma família que é obediente a Deus é uma família consagrada.
Às vezes a gente tem na nossa mente alguns estereótipos de consagração, como questões de vestimenta, de hábitos, de palavras que não se falam em casa ou em lugar nenhum. Não que isso esteja errado, mas às vezes a pessoa ou a família tem toda uma aparência de santidade, mas são sepulcros caiados, só está por fora. Por dentro, não ouvem a voz de Deus, não são obedientes a Deus, não são cuidadosos com a família, se expõem desnecessariamente, tentam a Deus e ainda usam o nome de Deus em vão para proclamar guerra aos seus vizinhos, aos seus parentes, porque se você não ouvir a voz de Deus, você vai para o inferno, e ela mesma, essa família, acaba tornando a vida dela, dos vizinhos e dos parentes, um inferno. Porque ao invés de transbordar o amor e a graça que há em Jesus Cristo, essas famílias, por se acharem tão consagradas, elas acabam cometendo um pecado que é particular nosso. Uma vez eu li um livro do Eugene Peterson, e ele fala que há pecados que são muito particulares dos cristãos. E ele destaca a soberba espiritual. A soberba espiritual. Porque quem não é cristão não se considera espiritual, não se considera mais próximo de Deus, logo ele não tem essa soberba espiritual. Mas há pessoas que elas acham que ela tem uma consagração, uma santidade, uma aproximação de Deus tão grande, que as torna melhor do que outras. E ao invés delas usarem isso para transbordar graça, paz e amor, elas usam isso para transbordar orgulho, preconceito e se acharem melhores do que as outras. Então, uma família consagrada a Deus é uma família que obedece, que sabe discernir a voz de Deus, que sabe discernir o tempo, que sabe cuidar da sua família nuclear. O esposo e a esposa sabem entrar em comunhão, em acordo, para saber como essa família vai caminhar de forma tranquila, de forma a transbordar para dentro, ter dentro da família e transbordar para os vizinhos e para os parentes, graça, amor e paz. É uma família que não está isenta de passar dificuldades, como nós vimos no exemplo de Maria e José. Justamente por serem uma família consagrada, que eles passaram por dificuldades. Mas nada os tirou dessa relação de santidade com Deus. Nenhuma dificuldade. Para encerrar, uma família consagrada não é uma família que é melhor do que as outras famílias, mas é uma família que para ouvir a voz de Deus e obedece. E o meu desejo para você é que a sua família seja consagrada a Deus. O meu desejo para você é que a sua família seja consagrada não no sentido daquela expectativa que a gente colocou no começo, de que agora eu vou viver um mar de rosas. Agora ninguém na minha casa vai ficar desempregado, ninguém vai ficar doente, ninguém vai morrer tão cedo. Não. É que seja uma família consagrada no sentido de saber, ouvir e obedecer à voz de Deus e estar preparado para os desafios que isso nos impõe. Porque uma família consagrada a Deus num mundo que não é consagrado a Deus, ela vai passar por dificuldades. E aí eu vou lembrar maturidade. Esse tempo exige de nós maturidade. Maturidade espiritual, maturidade emocional, para que a gente não venha a se desesperar da própria vida, para que a gente não venha enlouquecer, para que a gente não venha a sucumbir. Meu desejo é que Deus entre na tua casa, se é que Ele já não habita nela. Se Ele já habita na sua casa, que Ele se faça cada vez mais visível e audível, para que vocês possam
saber discernir qual é a perfeita, boa e agradável vontade dele. Mas se o Senhor não habita na sua casa ainda, se você não tem experimentado a paz, não pela falta de conflito, mas a paz que a gente tem em meio ao conflito, peça para que Jesus agora entre na sua casa e a sua família seja consagrada aí. Vamos orar nesse momento em prol disso e também em prol de todos os pedidos que a gente tem recebido ao longo da semana. Vamos agradecer a Deus pelos aniversariantes, pelas datas festivas, pelas comemorações que a gente tem feito em meio a essa situação tão difícil. Mas também vamos colocar diante de Deus cada pedido de oração, cada dificuldade, cada desemprego, cada doença, cada luto diante dele nesse momento. Soberano Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós te convidamos, Senhor, para que o Senhor entre na nossa casa, para que o Senhor seja da nossa família, para que sejamos consagrados ao Senhor, mas uma consagração com maturidade, uma espiritualidade, Senhor, com maturidade, que sabe das dificuldades, dos problemas, dos temores, mas que a despeito de tudo isso, porque somos uma família consagrada ao Senhor, nós temos paz. Que o Senhor habite em nosso meio, que o Senhor habite em nossos lares, em nossa casa, Senhor. Que o Senhor faça morada em nosso meio, e que nós, como família, cada família que for alcançada por essa mensagem, cada membro de família, cada pai, cada mãe, cada filho, cada irmão, primo, tia, seja quem for, que for alcançado por essa mensagem, que consagre a vida ao Senhor, e que o Senhor passe a fazer parte dessa família e os abençoe abundantemente. Também colocamos diante de Ti, Senhor, os pedidos, Senhor, que nos chegam. São pessoas passando as dificuldades mais terríveis nesse momento tão terrível. Pedimos que o Senhor abra as portas de emprego, Senhor. Pedimos que o Senhor visite cada leito de enfermidade nesse momento e cure aquelas pessoas que estão clamando a Ti e até mesmo aquelas que nem têm conhecimento de Ti, mas que precisam. Quem sabe esse é o momento em que o Senhor possa se revelar de forma graciosa, amorosa e bondosa. Visita, Senhor, os hospitais do mundo, com pessoas doentes, morrendo, clamando por fôlego de vida. E o Senhor, que lá no princípio nos deu fôlego de vida, que volte a dar fôlego de vida para a gente, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Também te louvamos e te agradecemos por aqueles que fazem aniversário, por aqueles que conseguiram uma porta de emprego, por aqueles que conseguiram alguma vitória, Senhor. Nós louvamos e engrandecemos o Teu nome porque sabemos que o Senhor tem caminhado conosco. E ainda que não vejamos, agradecemos porque não vivemos uma vida de vista, mas de fé. E por essa fé nós te agradecemos. Muito obrigado por tudo, Senhor. Faça-se presente em nossos lares. É o que te pedimos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Desejo que você tenha uma semana, um resto de semana abençoado diante de Deus. E antes de passar a equipe de louvor, eu quero deixar com você uma bênção muito especial. O meu desejo é que o amor, a bondade, a graça do Deus triuno se faça presente na sua família, mostrando como os problemas podem ser solucionados, mas também dando paz enquanto eles não forem. Que a graça, o amor, a bondade de Jesus Cristo, do Pai, do Espírito Santo, esteja com todos vocês, hoje e para sempre. Amém.
águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti, sabe bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti, sabe bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Amém. Como é bom poder descansar no Senhor. Que cada um de nós, cada um de vocês, cada um de nós aqui, possamos levar para os nossos corações, para as nossas vidas essa palavra. Que possamos consagrar a nossa família aos pés do Senhor. Uma ótima noite, irmãos. Deus abençoe cada um de vocês.